Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui aos sábados para esse estudo que já se tornou extremamente importante nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o item 7, né, do Livro dos Espíritos, do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Esquecimento do passado. O esquecimento do passado é aspecto fundamental no nosso processo reencarnatório. E é através dele, desses esclarecimentos, que nós teremos as informações necessárias a respeito do assim chamado véu de Ísis, que faz com que nós tenhamos, e nós vamos ver aqui à frente, um esquecimento não total do passado.
E aí nós caímos numa pergunta básica da filosofia, que é qual é o sentido da vida. Em João, ele vai utilizar a palavra grega metanoia, que seria a mudança de mente, uma meta-mudança, um novo patamar de olhar, uma maneira de nós revermos as nossas posições, revermos os nossos valores. No latim, quando Jerônimo de Praga vai fazer a versão para o latim, vulgar, a Vulgata Latina, ele vai usar o arrependimento como tradução de metanoia, rever a ação daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Em Marcos 1, 4 a 5, quando João vem do deserto pregando, também é utilizada a expressão do arrependimento, da metanoia. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A metanoia. Façais a metanoia. Em Atos 2, 38, 40, Pedro prega o arrependimento, a metanoia. Paulo, em 17, 30, 31, é quem prega a necessidade de sermos transformados a partir da mudança da nossa mentalidade. Então, o que nós viemos fazer aqui, neste planeta? Qual é o sentido da vida? É uma pergunta assim, de uma complexidade enorme, mas que André Luiz, junto com toda essa gama de informações, também da amplitude da palavra metanoia, André Luiz diz que nós viemos aqui fazer a nossa reforma íntima. Fazer a reforma íntima da nossa mente, da nossa alma, da maneira com que nós vamos encarar as coisas da vida, a relação com o próximo. Não é à toa que Kardec, que até o final da vida se responsabilizou pela revista dos espíritos, a revista espírita, Kardec deu à revista espírita o subtítulo de uma revista de psicologia, porque a mudança é a metanoia. Então, quando os amigos espirituais vão responder a esta pergunta fundamental, e eu quis fazer esse preâmbulo para que a gente possa entender melhor o que vem pela frente, eles vão responder na pergunta 392 a Kardec por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado. Respondem os espíritos: o homem não pode, o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Ou, numa outra versão, esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. Então, é uma bênção que é dado pelo mundo espiritual para que nós, através do esquecimento, possamos reiniciar a nossa jornada. Para que nós, através desse esquecimento, possamos, por exemplo, e fundamentalmente, estarmos em uma família, no seio familiar, através da composição familiar, através da predisposição familiar, com pai, com mãe, com irmãos, com filhos, nós possamos resolver questões de outras vidas, por exemplo. Possamos nos afinizar,
Afinizando-nos, nós então teremos a possibilidade da nossa evolução. E a questão 393, que é extensa, ela vai esclarecer muitas coisas. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Ou, na outra tradução, faltas das quais não se recorda. Como pode aproveitar-se da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como se conciliar isso com a justiça de Deus? Então, nesta questão que é feita por Kardec, ele vai considera ele, num primeiro momento, que nós fôssemos uma tábula rasa. Esse é um esclarecimento que os amigos espirituais farão na sua resposta. Kardec considera que nós voltemos com este véu do esquecimento sem qualquer resquício dos nossos aprendizados anteriores. Provocativamente, ele faz a pergunta desta maneira: para que, então, nós viéssemos até aqui recomeçando do zero? De que adiantaria aquele saber, aquele aprendizado através da prática de outras reencarnações, se tudo estaria coberto pelo véu do esquecimento? E aí os espíritos esclarecem. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Olha só, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e pode distinguir o bem e o mal. Ou seja, através da prática, através da passagem aqui, da reencarnação, ele vai adquirindo conhecimento. E já de saída ao mundo espiritual, esclarece que este conhecimento não é perdido. Ao contrário, ele é acumulado. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Por outro lado, ele faz essa pergunta: por que isso? Onde estaria o seu mérito se ele recordasse de todo o passado? Ora, se eu, através da minha experiência, vou fazendo uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de observação, de olhar, e aquilo precisa estar instaurado em mim, na minha essência, é necessário que aquilo se torne uma ação natural da minha parte. E não uma ação propiciada, por exemplo, pelo receio, da punição, pelo medo. E sim por uma ação natural evolutiva. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, e olha só que coisa interessante. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, numa das traduções, a que eu tenho, eu acho mais assim pungente, e vou lê-la para vocês aqui. Quando o espírito entra na vida de origem, a vida espírita,
a vida espírita. Então, só esse pequeno detalhe de que qual é a nossa vida de origem? A vida espírita. O que nós estamos fazendo aqui? Espíritos passando por uma experiência na carne. Então, é uma experiência de aprendizado do espírito. Só quero frisar aqui, porque a cada pedacinho vem uma informação confirmadora, repetida, de nosso conhecimento, mas que sempre vale a pena. A vida espírita é a nossa vida de origem. Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada, diante dos olhos, se desenrola. Diante dos seus olhos, é que eu estou lendo aqui, perdão, eu quero pedir desculpa, porque eu estou lendo no meu Livro dos Espíritos e ele tem uma tradução, aquelas nuances de tradução, vou passar a ler aqui da tela para não haver confusão. Quando o espírito volta à vida anterior, que é a vida espírita, ou a vida de origem, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Nesta frase, quando o espírito volta à vida anterior, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, nós temos aqui aspectos fundamentais, inclusive da doutrinação e dos ensinamentos de doutrinação ou de diálogo com o mundo espiritual dos nossos irmãos no trabalho espírita. Pois se toda a vida se lhe estende aos olhos, é porque, de alguma forma, lhes é passada essa informação. Mauro Quitico, que é o médico gaúcho que introduz dentro da quarta força da psicologia a terapia de vida passada, que ele chama, né, terapia uma reencarnacionista, Mauro Quitico informa que os amigos espirituais lhe disseram que há um telão para os espíritos, usando eles a terminologia do nosso entendimento, aonde nós vamos ver aquilo que nós fizemos. Vamos verificar aonde nós falhamos. Vamos verificar quais foram os equívocos, os queis e os porquês da nossa vida. Então, quando você, por exemplo, impõe a sua mão sobre o chakra frontal de uma entidade no trabalho espiritual, ao impor a sua mão, pedindo através da sua vontade que o mundo espiritual atue e esclareça aquele irmão, e você descobre que a entidade começa a ver coisas, e ele diz, eu também fiz igual, ou aquele acontecimento realmente tem sentido, ou não estou bem, ou isso não deveria ser dessa maneira, de alguma forma, um mundo espiritual passa diante dele o momento que ele necessita ver naquela situação. No nosso caso, no processo reencarnatório, é necessário que eu faça uma avaliação de tudo aquilo que me aconteceu. E isso vai ocorrer na ocasião em que eu puder fazê-lo, obviamente, não é imediatamente, é quando o espírito pode, devemos nos lembrar isso, sempre nas condições normais de temperatura e pressão, é quando o espírito pode entender aquilo. Quando ele já está no processo de recuperação, ele então entra numa fase de esclarecimento. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. É o aprendizado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores
que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe fora dado por guia pode passar um pouquinho ali? Nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. Desculpe a tosse. A cada nova existência, é porque eu não estou podendo mexer. Você desculpem, o Itamar, é que eu precisaria ir e voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma delicadeza dos nossos queridos amigos. Eu não sabia que estava tão diferente uma leitura da outra, onde eu fiz marcações. Então, fica valendo essa observação para vocês, de poderem acompanhar o meu raciocínio, enquanto eu vou lendo aqui na minha folha, porque eu posso subir e descer e não vai causar tanto problema e não tomar tanto tempo em função do que aconteceu, do que está acontecendo. Peço mil desculpas a vocês. Dizem os amigos espirituais aqui: seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Essa foi a pergunta. E os amigos espirituais, então, dão aquela explicação que eu abordei aqui sobre um levantamento da vida do espírito, a possibilidade dele entender e aprender com os seus equívocos e tudo mais. E aí vem esta parte aqui, que quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada, ou seja, ele passa a entender das dificuldades pelas quais ele passou na vida. Ele entende que não há injustiça, que não há e que não houve nenhuma ação punitiva, e sim uma questão educativa e das quais o seu livre-arbítrio foi partícipe fundamental. Procura, então, a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquela por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Aqui é que eu vou fazer uma parada para ler aqui uma parte de André Luiz em Missionários da Luz, capítulo 12, em que Manassés explica a André que existem espíritos que têm uma condição que ele chama de completistas. Vocês já ouviram falar essa expressão? Completistas. E Manassés explica. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes,
desprezamos 50%, 60% e até 70%, e frequentemente mais, de nossas possibilidades. E mais adiante, Manassés explica: o completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Por que eu li isso? Eu li isso não é porque eu estou aqui para corrigir absolutamente nada do Livro dos Espíritos. Não é isso. Nem seria uma tolice. O que eu quero dizer é que nós temos que ler com amplitude o que está no Livro dos Espíritos. Não são os espíritos como nós que vão escolher absolutamente nada. Nós vamos até participar. Existe um departamento lá em nosso lar em que trata da reencarnação. Não sou eu que vou escolher, nenhum de nós tem competência para isso. É um processo extremamente complicado juntar todos os fios das nossas ligações na nossa programação reencarnatória. Quando os amigos espirituais, os espíritos aqui falam da nossa escolha e de tudo mais, é amplo para se entender. Não se deve ter, na minha opinião, a ideia de, ao chegarmos lá, nós iremos escolher a prova tal, a prova tal, a prova tal. Ou o André está equivocado e não existe nem completistas, ou nós devemos ler esta parte do Livro dos Espíritos com a amplitude do esclarecimento de 1857, do esclarecimento geral amplo, dizendo que nós somos partícipes do processo. Essa mesma intuição, que ele chama de intuição, ou seja, a inspiração, a relação com o nosso mentor espiritual, com nossa família espiritual, ele vai chamar de intuição. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo, e aqui que ele chama de criminoso, que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais. Ou seja, mais uma vez, não somos tábulas rasas. Nós trazemos dentro de nós aquela herança que também, mais uma vez, numa belíssima frase, André Luiz vai dizer: nós somos herdeiros de nós mesmos. Freud disse: nós somos herdeiros da criança que fomos. André Luiz vai lá atrás: nós somos herdeiros de nós mesmos. Na psicologia tradicional, não precisa ser a psicologia profunda, na construção do Freud ou do Jung, mas na tradicional é temperamento e caráter. Temperamento é o que vem com o sujeito, não é nem explicado. É filogenético, não se entra nem nessa explicação, porque a própria psicologia não tem isso. Não tem, né? Na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, com todos os seus gráficos, não há como explicar, porque dois gêmeos univitelinos, um é de um jeito, outro é do outro. E aí é chamado de temperamento, caráter, aquilo que é dado, como ele disse aqui, recebeste de vossos pais. É a nossa orientação, aquilo que nos é dado, a informação, a sociedade em que nós vivemos, todos esses aprendizados. Então, com o nosso temperamento, ou seja, com o nosso histórico, com nossas vidas passadas, com o nosso jeitinho de ser, e mais o trabalho, e aí vem a importância fundamental do trabalho, dos cuidadores, dos pais, professores, da sociedade, nós vamos, então, poder fazer a nossa reforma íntima, associado ao nosso livre-arbítrio. E aí, aquilo que já está em nós, que já está aprendido, aquilo que não há dúvida, nos conduzirá às respostas adequadas. Eu passei, vou encerrar, porque tem muita coisa aqui. Eu peço 1000 desculpas também. Hoje estou pedindo desculpa demais, mas é verdade. Peço ao Vidal e pedir ao Paulo que possa até estender a ele mais 5 ou 10 minutos
E eu só vou terminar dizendo o seguinte: se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa, nós não temos uma lembrança precisa daquilo que fomos ou fizemos. Sabe por quê? Porque o ódio e o amor, eles transpassam... A gente esqueceu totalmente. O ódio e o amor transpassam o véu do esquecimento. Por isso que nós temos afinidades e por isso que nós temos antipatias. O ódio e o amor transpassam. Daí os espíritos dizem que não é um esquecimento total, ele é parcial. Não há em nenhum momento a recordação, o esquecimento total, é dito. Ao contrário, ele diz que tem parcialidade. Tanto que na questão 399, ele vai dizer, e nós vamos, daqui a pouco, brevemente fazer, diz assim: o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências como um véu ocultasse, mas às vezes tem uma vaga consciência que lhe podem ser reveladas as coisas. Eu agradeço, peço desculpas, é que esta questão, viu, Paulinho? Por isso que eu pedia a sua delicadeza e a do Vidal que nós reduzíssemos, porque a 393, ela é assim, palestra sobre a questão 393. Muito obrigado, hein? Ô, Sérgio, é muito interessante, né, tudo que você colocou, explicando o esquecimento do passado como a misericórdia divina, enquanto que outros irmãos que seguem Jesus, né, cristãos, veem o esquecimento do passado como um obstáculo e um item para ser colocado contra a reencarnação. Tudo é questão de ponto de vista, né? Tudo é questão de ponto de vista. E essa liberdade do mundo espiritual, até esse bem-querer, e às vezes até essa aversão, que você diz, uma frase que a gente sabe usada corriqueiramente, meu santo não foi como de fulano, né? Quanto mais você aprende, mais você observa que isso é importante para que eu verifique o que é que fulano tem que é parecido comigo, o que é o projeto que ele faz que é igualzinho a mim, e o que eu posso fazer para melhorar dessa maneira. Ô, Vidal. Sou eu? Posso entrar? Fica com mais 10 minutinhos. Não se preocupe, estava indo tão bem, eu estava tão tranquilo aqui, Sérgio, você podia ter continuado. E o Sérgio fez uma colocação importantíssima sobre a metanoia. Eu queria, só para fechar aqui, ler Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É contigo. Bem, boa noite. Sérgio exauriu esse tempo, essa parte. Podemos só reforçar um pouco sobre a voz da consciência. É a voz que nos lembra do passado, mas nos lembra de uma maneira diferente, intuitiva, né? Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em relação a existências anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Essa intuição, ela é forte. Ela é o nosso Pinóquio. Mas ela também pode funcionar como o diabinho. Porque se nós fixamos muito fortemente um mau proceder em vida passada, aquele mau proceder também está lá no inconsciente. E nós podemos tender
a repetir o mau proceder. Por isso, nós temos que avaliar. Não basta ser intuição para seguir. Nós temos tendências e inclinações. Nós nascemos com tendências e inclinações. Nós temos que nos auscultar sempre e avaliar para onde essas tendências e inclinações estão nos levando. Elas são de vidas passadas? Sim. Mas se elas são de algo que eu quero repetir erradamente ou de algo que eu fiz errado e fixei no astral a mensagem, não fazer de novo. Perceberam a diferença? Agi a vida inteira errado numa certa tendência. Eu fui uma pessoa avarenta. Deixei outros sofrerem por causa disso. Explorei outros, alguns até a ruína, até o suicídio. Desencarno. No período astral, eu percebo quanto errado eu fui. Eu me preparo para uma encarnação. E aí eu nasço com uma voz de consciência que vai tentar podar essa minha tendência de voltar a ser um avaro. Ou eu não me preparei para isso, e essa tendência volta e eu posso entrar num ciclo vicioso onde eu vou reforçar aquele mau proceder. Por isso, a gente tem que estar sempre orando e vigiando. Eu percebi, ao longo da vida, em alguns momentos, uma coisa curiosa. Às vezes, a vida nos põe em certas situações dolorosas que tornam-se mais dolorosas quando a gente tem a sensação de inocência. Eu me lembro que eu via isso na minha filha pequena. Quando ela era castigada por alguma coisa que ela se achava inocente, ela sofria muito mais. Se ela sabia que ela estava errada, ela se acatava melhor. Eu me lembro que uma vez estava na escolinha, lá na banca, né? Naquela época eu acho que eu já era instrutor. E aí vieram me chamar que tinha alguém batendo lá embaixo pedindo ajuda. Nós estamos falando, sei lá, alguma coisa da década de 90. Era uma pessoa assim, magérrima, um homem de meia idade, com uma receita na mão, pedindo ajuda para comprar um remédio para ele e para o filho. Esse tipo de coisa a gente vê a todo momento, né? Nos sinais hoje em dia, etc. E tem muito golpe por trás disso. Mas eu peguei aquela receita e fui olhar. Era AZT. A AZT, naquela época, estava sendo bastante ventilado como uma droga para o combate da AIDS. Eu olhei para ele e, de fato, ele já estava com aquele perfil de magreza do aidético da década de 90. Hoje em dia, o tratamento faz milagres. Mas eu percebi nele, aí eu comecei a conversar com ele, ele estava falando dele e do filho dele. Era um remédio muito caro. Eu percebi nele uma dor muito grande, porque ele se achava injustiçado. Como é que ele aconteceu aquilo com ele e com o filho dele? Eu, cá com meus botões, claro, a gente faz logo os vínculos com a lei de causa e efeito. Mas o que me chamou a atenção, que a intuição me mostrou na hora, foi aquela dor nele, porque em não compreendendo isto, tá, ele sofria mais. A grande lema, conhece a verdade te libertará, se aplicava perfeitamente naqueles casos, mas não tinha tempo para ensiná-lo essas coisas e apenas já ajudei um pouco e tive que voltar para a aula. Muito bem. Então, temos que ficar atento. A intuição existirá. Ela pode ser uma reminiscência de uma má tendência ou pode ser uma vontade desenvolvida de controlar aquela má tendência. E até mesmo pode ser uma inspiração de nossos guias que estão ali tentando nos dar a mão para que a gente não caia de novo. Na próxima pergunta, Kardec faz uma inversão. Primeiro, nós estamos falando aqui do nosso karma, dos resgates, dos problemas que vão se repetir para a nossa evolução. Agora ele imagina o seguinte: e num planeta superior, onde não exista mais essas necessidades, como é que funciona a coisa? Então, vamos à pergunta de Kardec, que é bem grande. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas,
pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Então, já surgir um planeta de regeneração ou superior, e a pessoa lá é feliz, mas sabe o que é feliz? A resposta é a relatividade. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. Quem mora num casebre, numa favela, e consegue comprar uma casinha de quarto e sala lá nos Cafundós, vai se sentir feliz, não necessariamente hoje em dia, né? Mas a comparação vale. Porque ele deu um salto, ele se melhorou, ele fica feliz com aquilo. Mas se eu morava numa cobertura à beira da praia, entro em falência e tenho que ir morar nos Cafundós do Judas, numa casinha de quarto e sala, no mesmo local eu vou me sentir feliz. Essa é a relatividade que o Kardec está falando aqui. Não é nem a resposta ainda. Visto que, em suma, alguns desses mundos, ser bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso que o nosso. Então, ele está pintando um quadro, está imaginando um mundo melhor que o nosso, mas não tão melhor assim. Entre nós, o rico, conquanto não sofre as angústias das necessidades materiais, tal como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhes tornam amarga a vida. Aí é que vem a pergunta. Pergunta, então, na situação que se encontram, os habitantes deste mundo não se consideram tão infelizes quanto nós? Perdão, fugiu. Muita coisa aberta. Eu desliguei? Pronto. Em que nos encontramos, pergunta então, na situação em que se encontram os habitantes desse mundo não se consideram tão infelizes quanto nós, na situação em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, esquecendo das existências interiores que lhes sirvam de termo de comparação? Então, comparou o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, com um planeta de regeneração. Lá, a pergunta é, eles são felizes, nós achamos que eles são felizes, mas eles, não tendo mais essa relação, vão se sentir infelizes? Aí o mundo espiritual divide em dois a resposta. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundo, entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Vamos gravar isso. Há mundos que não existe mais o véu de Ísis. Eles renascem lembrando de tudo. Vamos ver que isso aí não é para qualquer um, não. Não é qualquer planeta que pode estar nessa situação. Esses compreendentes podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Então, sim, esses já sabem disso. Eles não estão mais preocupados com o resgate kármico. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade que gozam pela mesma razão de não se recordar de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. O que ele quis dizer aqui? Um planeta de regeneração, a vida material é uma vida melhor que a nossa. Mas eles não conseguem avaliar isso, porque não tem mais uma comparação. Mas quando volta à condição de espíritos libertos de um corpo de carne, a sua visão se amplia e aí sim, aí eles conseguem avaliar que eles estão vivendo no mundo de regeneração, graças a Deus. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando forem amarguradas, não há qualquer coisa de providencial que revela a sabedoria divina? Essa é a resposta. Esse esquecimento é uma dádiva divina, principalmente esquecer da dor. Existem situações na nossa medicina onde um processo qualquer de grande sofrimento pode se
fazer um bloqueio de memória. Se eu passar uma madrugada de dor por conta de um ataque qualquer, de uma doença severa, eu posso, depois de curado, no dia seguinte, não sei bem como funciona isso, mas eu posso bloquear aquela memória, e aí é como se eu não tivesse sofrido. A lembrança da dor, ela é eterna. A dor passa, mas a lembrança fica. E é disso aqui que o mundo espiritual está falando. Nos mundos superiores, quando recordá-la já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Interessante, isso aqui é interessante. É exatamente como essa situação. Se eu ainda sou capaz de sofrer, de repetir, de manter um sofrimento do passado, é melhor que eu não me lembre dele. Melhor que não me lembre dele. Mas se eu já sou capaz de olhar para aquilo sem piscar meus olhos, sabendo que foi uma fase que passou e que ajudou a construção da minha própria personalidade, individualidade, eu já posso lembrar. O que me lembra uma situação bastante interessante em que, essa foi difícil, numa doutrinação, e vem um espírito em sofrimento moral, grande sofrimento moral. Aí ele explicou. Ele tinha sido traído pela esposa dele, com o melhor amigo. Eu não lembro se mataram ele ou não. O que fixou para mim foi a dor moral dele da traição da esposa com o melhor amigo. Fizemos toda a doutrinação, etc. Na hora dele ir embora, ele me disse o seguinte, nunca vou esquecer isso. Estão me dizendo aqui que quando eu sair, eu vou esquecer desse fato. Foi uma dádiva. Iam fazê-lo, avisaram que ele ia esquecer daquele sofrimento para ele poder continuar a vida dele, até o dia em que ele tivesse condições de recordar novamente sem sofrer. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenham nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? É sobre isso. Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhes ensinar como deveria ter regulado o universo. Américo Pisca-Pisca, para quem lembra da fábula. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. A gente pode fazer um exercício simples aqui. Imagine se com 6 anos nós nos lembrássemos de toda a nossa vida anterior. E que é pior, que os nossos pais se lembrassem também. Imagine que essa foi uma existência programada para reconciliar espíritos inimigos de muito tempo. Que eu e minha mãe atual temos sido grandes inimigos e feito muito mal ao outro. Olha, é na maternidade que se resolve muito dessas coisas. É no amor materno e no amor filial que se acabam com grandes ódios e se transubstanciam sem amor. Mas se eu tiver a lembrança que aquele filhinho ali foi o meu algoz que me queimou viva numa fogueira em vida passada, eu não vou conseguir. Não vai ter amor de mãe que dê jeito nisso. Então, humilhar aqui é o de menos, né? Seria o impeditivo. Impeditivo para uma coisa mais simples. Luciano dos Anjos, no livro Eu Sou Camille Desmondé. Uma vez eles fizeram uma palestra com ele lá no meu trabalho, na hora do almoço, eu fui lá, ele contou que ele escreveu um livro com um trabalho de TVP, acho que foi o Hermínio Miranda que fez, de uma encarnação que ele participou da Revolução Francesa. Acho que ele foi guilhotinado. Não lembro direito, não. Mas aí, entre os fatos históricos, ele recordou que o grande amor da vida dele era a atual filha. E eu não estou falando isso de escrito, não. Eu escutei ele na palestra dizer isso, que ele teve problemas em família, com a esposa e com a filha, por causa desta recordação. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que é necessário, e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais,
Ah, esse é outro, aquilo que, aliás, no exemplo eu falei sobre isso. Se nós nos recordarmos, igualmente nos recordaríamos das outras pessoas, do que recordariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais aqui, tá? O que aconteceu com o Luciano dos Anjos. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele seja lançado o véu, o famoso véu de Ísis. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Então lá, eu lembro. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa, então, como já dissemos, de mau sonho. Pergunta 395, agora é rápido, acabando. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre, quer dizer, está dizendo que sim, pode ter, mas nem sempre pode ter. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Isso aqui dá mais para a questão toda da TVP, da terapia de vida passada. E para aquelas recomendações, principalmente no início, o Ramatiz fala sobre isso. O Ramatiz escreveu algum livro, não lembro mais qual foi, que ele fala sobre TVP, que estava iniciando, e ele dizia assim, isso pode ser perigoso. Se está esquecido, algum motivo teve. Se você, durante essa terapia, alguma coisa aflorar que você não está preparada para lidar com ela, você pode se desequilibrar. Então, nem sempre. Nem sempre isso é possível ou razoável que seja procurado. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? A resposta. Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de ilusão. Essas recordações, essas coisas, é muito vago. Pode ser ou não ser. Contra a qual o homem precisa pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito da superexcitada imaginação. E aí vem aquela história, né? A gente sempre pensa, acha que se lembra ou tem intuição de uma personalidade importante, de um personalidade histórico e por aí vai. Né? Ninguém pensa que eu fui, na vida passada, o porteiro, o limpador do chiqueiro real. É isso, Paulo. Estamos razoavelmente em tempo ainda. Obrigado. Vidal, Oi. quando você deu o exemplo, né, que aquela memória ia ser apagada, né? Ah, sim, esse exemplo é real. Isso aí me impressionou muito. Isso, no livro do Lacerda, sobre a apometria, é uma das leis que se chama despolarização dos estímulos da Sim. memória. Verdade. É um recurso que o plano espiritual usa e a gente nem sabe, né? Neste caso, eu só fiquei sabendo porque ele me falou. Talvez como um ato de caridade lá dos guias. Vamos deixar esse aí saber um pouquinho das coisas. Quem sabe algum disso não dá fruto ele explicando para as pessoas. Né? 20 anos depois, estou usando aqui o que me ensinaram. Perguntas? Eu queria fazer uma colocação, duas, aliás. O Vidal, não, o que eu vou dizer, é gratuito. Eu gosto disso, gosto de dizer isso, que é a verdade. Vidal, Celso, você, todos os amigos que aqui, Gilson, são sempre esclarecedores ao extremo. E ele lembrou muito bem esse aspecto da questão em algum estágio do nosso avanço no mundo, nós até podemos ter lembranças, quando elas deixam de ser lembranças traumáticas para serem lembranças esclarecedoras. O interessante é isso, ocorre conosco já agora. E eu vou dar um exemplo. Você, então, num dia, contando para o seu filho, você diz para ele, quando eu era pequeno, o meu pai me botou de castigo porque eu não estava estudando. E isso foi muito importante, porque me ajudou, eu resolvi estudar e tal, passei de ano e me formei. Aquele momento traumático para a criança
Para o adulto, ele pôde recordar porque era um momento de esclarecimento. Se a gente fizer a analogia de que nós somos espiritualmente crianças ainda, quando nós ficarmos adultos, nós vamos entender tudo isso desta maneira. Da mesma forma, há um perigo grande, porque o sujeito, né, o jovem, pode não esqueça o que meu pai me fez e ficar com uma raiva, uma mágoa que seria um veneno para ele. Então, essa comparação nós já fazemos agora. Existem lembranças que, para nós, por mais assim dolorosas da época que tenham acontecido, transformaram-se em lembranças que são esclarecedoras. E com relação a esse aspecto da lembrança e essa colocação de Ramatiz, que algum motivo houve, é verdade. Por isso é que no processo evolutivo, aqui não é a defesa de tese, não, é só um esclarecimento para pensamento. No processo evolutivo que houve com a terapia de vida passada, o que acontece é o seguinte: não se faz, como nos primórdios, um pedido para recordação do fato traumático. O que se pede é que o sujeito, no estado alterado de consciência, mais consciente, o que se pede é que ele, neste momento, vá recordar, partindo-se de uma premissa, duas premissas que no final vão para o mesmo ponto. Uma das escolas de terapia de vida passada consideram que o cérebro, ou seja, o conjunto, né, de todos os nossos corpos, aí nesse caso envolvidos, os corpos sutis e o corpo denso, levarão o sujeito, se não for solicitado, levarão o sujeito à memória que ele pode acessar. Por quê? Porque a mente humana também faz um processo, entre aspas, de homeostase, assim como faz o corpo físico. Esse é um conceito da psicologia. A depressão, um transtorno qualquer, é uma tentativa de equilíbrio do sujeito que acontece através de um sintoma, mas na busca do equilíbrio. Para dar um exemplo dessa questão. Até o sintoma nos aponta para alguma coisa que nós temos. E a outra corrente, dentro da terapia de vida passada, quando ela não considera a reencarnação apenas uma hipótese de trabalho, mas sim uma realidade, ela considera que os mentores espirituais conduzirão o sujeito à vida que ele pode relembrar. Porque o sentido da regressão é você verificar aonde você repete. O sentido da regressão é que você verifique o que é que você vem fazendo equivocadamente e que está lhe causando transtorno e transtorno ao outro. Não é a descoberta, por exemplo, de que meu tio foi isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, né? Então, é muito importante esse aspecto colocado pelo Vidal. Se está esquecido, algum motivo houve. E se algumas coisas podem vir à tona, que essa decisão do que vem à tona seja dada não pelo paciente, muito menos pelo terapeuta que estiver usando. É uma colocação, não é a defesa do método, não. Embora eu tenha visto coisas extraordinárias. Eu só estou fazendo essa colocação, que foi muito importante a colocação do Vidal, e nós estamos falando de esquecimento. Obrigado. Isso aí, vindo de um terapeuta, ótimo. Então, de fato, a coisa avançou muito. Mas quando o Sérgio falou sobre isso, Sérgio, me ocorreu uma outra situação interessante, sobre esquecer fatos dolorosos. Independente de já estar num planeta venturoso, independente do saiu para um planeta de regeneração e tudo mais, se o sofrimento, se os fatos que nos levaram ao sofrimento foi um resgate, se nós formos bem-sucedidos nesse resgate, a lembrança pode ser uma lembrança da dor, pode ser uma lembrança feliz. Eu superei isto. Com certeza. Hoje eu vejo na minha vida, eu olho para trás, às vezes, algum momento que a coisa foi pesada, eu disse, que bom, passei por isso, devo ter resolvido aquele problema, porque eu acho que eu superei aquilo. Quando o
o Godinho Pai esteve no Rio, ele fez uma demonstração lá na Ramatiz, e o Ribeiro estava presente. Talvez não lembre, porque você pediu em grupo, ele não estava no meu grupo. Alguém lá, alguém foi examinado e trouxeram um fato de vida passada, onde ele, que foi examinado, e alguém que ele conhecia, ou seja, dois personagens do passado presentes de novo na mesma existência. Duelaram mortalmente. A pessoa que foi lá escutada só perguntou o seguinte: ganhei ou perdi? Perdeu, você foi morto. Graças a Deus. Ou seja, me envolvi num problema. Se eu tivesse, do ponto de vista material, vencido aquele duelo, eu teria uma morte nas minhas costas. Se fui eu que morri, não levei karma disso. Graças a Deus. Esta visão que vem da absorção das leis espirituais, transforma muito a nossa vida. Diga, Paulo. Bom, então, encerrando e lembrando que semana que vem o Hernandes vai estar iniciando o estudo das parábolas de Jesus no sábado, a quem eu peço que faça a nossa prece de encerramento. Meditando, Hernandes. O carrinho que vem em segundo foi o da Norma, então, Norma, é contigo. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que aqui foi explicado, com a inspiração provinda dos vossos mensageiros de luz e através da inteligência dos irmãos que passaram conhecimento para nós hoje. Que cada vez mais estejamos fortalecidos nesse propósito de aprender e, principalmente, de colocarmos em prática, Senhor, todas essas verdades que estão sendo esclarecidas para todos nós. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, a esses guias e amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima, mas, sobretudo, gratidão a Deus. Que nós possamos introjetar todos esses eflúvios aqui recebidos. E assim, em nome de Paulo de Tarso, mas sobretudo em seu nome, Pai, vos pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje, dando juntos graças a Deus.